Depois de uma longa batalha entre os demônios e a humanidade, o rei demônio Luruslia North foi sepultado pelas mãos de um herói. No entanto, sua alma continuou a vagar. Depois de alguns anos, Luru despertou em um mundo sem demônios. Além disso, ele reencarnou como um humano fraco, para procurar seus irmãos desaparecidos e compreender o significado da nova vida que lhe foi concedida. Luru embarca em uma nova aventura. Essa história começa em um lugar onde se encontra nosso protagonista, o Rei Demônio. Em uma noite de tempestade com bastante raios, apareceu vários heróis que acreditavam que a justiça deveria prevalecer sobre o mal, e isso vinha acontecendo por várias épocas. Ao invadirem o salão do castelo, encontraram com o Rei Demônio. Ele não era apenas um demônio qualquer, o Rei Demônio sabia que carregava esse destino, por ser realmente quem governava os outros demônios. Ele era o 100º rei, seu nome era Luruslia North. Há muito tempo, os humanos consideravam os demônios seres malignos e mataram diversos irmãos do nosso prota. Até que um dia os demônios resolveram revidar os ataques, afinal ninguém iria aguentar ser atacado diversas vezes. Eles chegaram em um ponto onde não havia mais chances de negociação, tudo era feito sem qualquer motivo real, mas os humanos sempre sentiram muito medo do poder dos demônios, e o Rei Demônio sabia seu futuro. Os melhores heróis humanos o matariam, mas Luruslia North não estava nem um pouco preocupado com isso, afinal, ambos os lados viviam se matando. O rei possuía um poder absoluto, enquanto os heróis obtinham seus poderes, superando as diversas provações dos deuses. Ambos os lados possuíam poderes incríveis, com isso, a batalha é intensa, mas a justiça triunfará no final. Essa é a verdade transmitida de geração em geração. Por isso, os heróis atacam o Rei Demônio com confiança. Neste momento, ele percebe que esses heróis estão extremamente bem preparados, contando com um mestre da espada, uma santa e um mago supremo. De qualquer forma, os heróis representam a justiça, enquanto o Rei Demônio simboliza o mal. Sendo assim, Luruslia acredita que ser derrotado é o correto a se fazer. Apesar de ter sido esfaqueado no peito, ele ainda ousou sorrir, o que deixou o espadachim confuso. Luruslia então ficou sério e explicou que a filha de seu amigo faria aniversário amanhã. A criança se chamava Iris, e ele prometeu que compareceria à festa. Mas, agora que foi esfaqueado, ele sabe que cumprir sua promessa é impossível. Ele chorou ao pensar que os demônios seriam perseguidos com a morte do Rei Demônio, temendo que a pequena Iris também fosse alvo dessa caça. O Rei Demônio desapareceu lentamente enquanto ainda falava, dizendo ao espadachim que se não acreditasse nele, deveria verificar por si mesmo a partir de agora e questionar os ensinamentos da igreja sobre matar demônios. Ele afirmou que naquele momento, o espadachim certamente poderia perceber algo sobre a natureza dos demônios ou um possível futuro de convivência entre demônios e humanos. Enquanto ouvia, o espadachim permaneceu em silêncio. Ele soltou a mão direita da espada e disse que havia entendido suas palavras. Ele deu um tapinha no ombro de Luruslia e prometeu acreditar em suas palavras e não discriminar os demônios. O Rei Demônio sorriu levemente e agradeceu. Nesse momento, Luruslia suspeitou que o espadachim que o esfaqueou fosse uma mulher. Ele olhou para os outros heróis à sua frente, ciente de que essa seria a última cena que veria antes de sua morte. Uma coisa que ele notou foi a santa que olhava com uma expressão de ódio. Mas, para alguém que está prestes a desaparecer, ele não sentiu necessidade de entender o motivo. Agora, o Rei Demônio, derrotado pelo herói, desapareceu do mundo. A história aparentemente termina com um final feliz, mas isso não é verdade. Após a morte, o prota subitamente voltou à vida, sem saber que isso era possível. Ele abriu os olhos lentamente e viu uma senhora à sua frente, esperando que ele despertasse. A senhora sorriu para ele e o cumprimentou com um bom dia, chamando-o pelo nome, Luru. Ele ficou surpreso ao ver uma mulher humana bem na sua frente. A senhora estendeu a mão para tocá-lo, mas ele não sabia o que ela estava fazendo. Ele também estendeu o braço, percebendo que seu braço agora era de um bebê. Ele havia reencarnado. A senhora o pegou nos braços, acreditando que ele poderia estar com fome, e disse: "Mamãe vai preparar a refeição em breve." Assim, Luruslia deduziu que essa senhora o estava tratando como seu filho. Neste novo mundo, enquanto a mulher o acariciava, ele sentiu uma sensação de calor emanando dela, o que lhe trouxe muito conforto. Ele queria refletir sobre o que estava acontecendo, mas logo percebeu que estava perdendo a consciência.
Na crença do ciclo de nascimento e morte, as criaturas transcendem as fronteiras das espécies e renascem em diferentes formas de vida. Um mito transmitido na tribo dos demônios. Luruslia nunca imaginou que passaria por isso, até agora. O prota ainda se lembra claramente dos dias que passou com seus companheiros e de sua derrota pelos heróis. Ele se perguntava por que reencarnou mantendo as memórias de seu passado como Lorde Demônio intactas em sua mente. E então, conclui que pode haver um motivo por trás de tudo isso. Mas, independentemente do que pense, sabe que não pode fazer nada por enquanto, pois no corpo atual só pode comer e dormir. Antes, estava ocupado com deveres oficiais e batalhas, mas agora, como bebê, tem muito tempo livre, o que o deixa frustrado. Ele quer reunir informações o mais rápido possível, mas não sabe como. Ao olhar em volta no quarto, ele vê uma criada. Gostaria de incomodá-la apenas para perguntar quantos anos haviam se passado desde que o herói derrotou o Lorde Demônio, mas, como é apenas um bebê, isso não é possível. O prota esperava que o tempo passasse rapidamente para que pudesse se mover por conta própria. Nesse momento, a empregada estava segurando uma vara e de repente, lançou um feitiço para preparar água quente. Ela recitou um encantamento bagunçado. Invocar, vermelho, queimar, aparecer, e então a chama apareceu. Luruslia observou tudo atentamente e concluiu que devia ser um feitiço. No entanto, ele não entendia por que a empregada usava uma gramática tão confusa apenas para lançar magia. Para ele, essa magia básica não deveria precisar de encantamentos ou ferramentas. Desde então, ele estava nervoso, planejando usar magia em seu corpo atual. Ele se perguntava quanto poder mágico possuía, mas tinha certeza de que os humanos tinham menos poder mágico do que os demônios. Ele cerrou os punhos e uma aura mágica subitamente envolveu seu corpo. Não queria esperar muito, mas essa quantidade avassaladora de poder mágico lhe era muito familiar. Ele percebeu que não apenas as memórias permaneciam, mas também seu poder mágico foi transportado. Depois de ativar o poder, ele sentiu uma sensação semelhante a quando era o Lorde Demônio, mas ainda assim não conseguia canalizar a magia em seu corpo tão facilmente quanto antes. Pensava que isso poderia ser devido ao fato de ser humano agora, ou porque seu corpo ainda estava subdesenvolvido. Mas acreditava que sua magia atual certamente funcionaria em breve, assim que recebesse algum treinamento especial. Finalmente, a empregada saiu, deixando-o sem ninguém por perto. Sem energia, ele se sentiria tão desamparado como em sua vida anterior. Mas desta vez, como um bebê, ele não deveria ser perturbado, pois precisava dormir mais. Ele tinha certeza de que poderia se autotreinar sem arrependimentos, apesar de sua falta de força. 7 anos depois, Luruslia estava na biblioteca, utilizando sua magia. Com um simples estalar de dedos, ele empilhou os livros, organizando-os perfeitamente. Nesse momento, o prota, uma criança de 7 anos, estava honestamente um pouco preocupado, mas ele havia conseguido usar magia até certo ponto, o que o deixou feliz. Lurus admitiu que o mito era interessante. Os demônios antigos costumavam guerrear com os humanos, mas agora eles eram apenas uma lenda incerta. O prota realmente gostava de ler, ou talvez fosse apenas a idade que o atraía para a fantasia. Sua mãe perguntou, enquanto acariciava seu cabelo, e Lurus apenas sorriu em resposta. Ninguém mais acreditava na existência dos demônios antigos, mas ele suspeitava que ainda poderia haver sobreviventes por aí. A força vital e a longevidade dos demônios eram muito maiores do que a dos humanos, então talvez alguns ainda existissem. Lurus acreditava que poderia encontrá-los, mas, com apenas 7 anos, ele não podia sair da aldeia. Sua mãe o informou de que seu pai, Patrick Cades Nora, voltaria para casa em breve. Ele era um instrutor de espada e senhor da vila de Cades. Luruslia ficou feliz com a notícia. Esperava receber treinamento de espada de seu pai novamente. De repente, sua mãe ficou nervosa ao se lembrar de algo e o empurrou para sair do quarto. Lurus foi encontrar seu amigo Rust, que estava com mais 2 crianças. Seus amigos o provocaram por chegar atrasado. Rust lembrou Lurus de que haviam marcado de se encontrar naquele dia. Lurus pediu desculpas por se atrasar. Rust se gabava dizendo que iria sair numa aventura e Luruslia apenas ouvia, constrangido. Outra amiga chamada Mi disse, Rust não tinha passado nem no teste de esgrima ainda, e já estava pensando em aventura. A outra amiga chamada Yuri diz que a Mi tinha sido muito dura com as palavras, afinal, sonhar era importante. Rust estava irritado com a discussão deles.
Esses três eram amigos de infância de Luruslia desde sua reencarnação. As duas garotas tinham um sentimento por Rusty e não queriam que ele deixasse a aldeia. Eles decidiram ir até a entrada da aldeia para ver os aventureiros, embora Lurus não estivesse interessado. Ao chegarem lá, viram apenas moradores comuns da aldeia. Rusty ficou desapontado, mas ainda tinha esperança de que os aventureiros ainda estivessem a caminho. Ele correu para obter uma resposta, deixando as duas senhoras preocupadas. Enquanto esperavam, Luruslia sorriu ao pensar por que haveria aventureiros em sua aldeia. Ele ponderou sobre as mudanças no mundo desde sua última vida. Sua reflexão foi interrompida quando um monstro apareceu de repente. O prota ativou seu poder mágico, mas ficou chocado ao ver uma elfa lançar um feitiço que cercou o monstro. Um guerreiro então pulou de cima para matar o monstro. Luruslia ficou sem palavras ao ver tudo acontecer tão rapidamente. O guerreiro, então, perguntou a Rusty se ele estava ferido, e o prota ficou impressionado com sua calma. Rusty ficou muito empolgado após ver aquela cena. Os dois aventureiros disse que ele era bem-vindo e que estavam aliviados por ninguém ter se machucado. Lurus ficou sem palavras, observando a elfa, pois sua aparência lhe parecia muito familiar. Você é um espírito, sua magia é incrível e suas orelhas também são pontudas, disse Rusty para a elfa, que sorriu em resposta. Porém, ela corrigiu gentilmente que a previsão de Rusty estava errada, mas muito próxima da verdade. Eu sou uma elfa, uma raça criada depois dos espíritos. Meu nome é Yumi, prazer em conhecê-lo, disse ela, ainda sorrindo. O guerreiro, apresentando-se como Gran, explicou que eles costumavam se aventurar juntos. Laru sorriu ao vê-los, reconhecendo que nunca tinha sentido tanta energia mágica quanto a dos aventureiros na aldeia. Para ele, tanto Yumi quanto Gran pareciam capazes. Yumi notou o entusiasmo de Rusty pelos aventureiros e comentou que havia muitas crianças como ele que sonhavam em se tornar aventureiros. Ela perguntou se Rusty realmente queria se tornar um em breve. E ele respondeu imediatamente que sim, levantando a mão e declarando seu desejo de se tornar um aventureiro de verdade um dia. E Yumi concordou com orgulho, confirmando que estava certa sobre Rusty. Gran, ao ver o entusiasmo do menino, deu um tapinha no cabelo de Rusty e explicou que não diria que o sonho dele era impossível, mas que ele precisava treinar muito se levasse a sério a ideia de se tornar um aventureiro. Ele alertou que sem habilidades adequadas, Rusty só correria o risco de ser morto. Rusty compreendeu e agradeceu a Gran, demonstrando que estava disposto a se dedicar ao treinamento necessário. O aventureiro elogiou a resposta de Rusty, reconhecendo seu potencial. Ele então sugeriu contar histórias de aventura mais tarde, contanto que Rusty o levasse primeiro à pousada. Mi e Yuri observavam a cena, com Yuri preocupada que isso deixasse Rusty muito animado, enquanto Mi questionava se os meninos mudavam, independentemente da idade. As duas então correram juntas para seguir Gran e Rusty. Yumi perguntou a Luru se era complicado para Yuri e Mi lidarem com o fato de Rusty sonhar em se tornar um aventureiro. Com os braços cruzados, Lurus respondeu casualmente que era apenas um típico triângulo amoroso. Ah, e você não faz parte de um quadrado amoroso? Perguntou Yumi, enquanto Luru olhava confuso para ela e respondia que era apenas um observador. Segundo Yumi, para Luru, isso era bastante comum, e as duas garotinhas eram bonitinhas, algo que Luru costumava notar. Ela até sugeriu que Luru reivindicasse sua posição agora, mas para Luru, o conselho de Yumi não era adequado para uma criança. Ele sorriu para Yumi e expressou confiança em apenas observar os três no triângulo amoroso. Yumi ficou intrigada ao ver Luru agindo de maneira tão madura e decidiu retirar o que havia dito, admitindo que ele tinha mau gosto. Luru então sugeriu que ela fosse enviada para a pousada, sabendo que ela também devia estar cansada. Yumi concordou, admitindo que estava exausta depois de terem sido atacados por monstros no caminho para a aldeia e estava aliviada por encontrar alguém tão hospitaleiro como Luru. Eles entraram em uma taverna para beber cerveja. As crianças podiam estar lá, mas deveriam se contentar apenas com um pouco de suco. Gran e Yumi provocaram um ao outro, enquanto Luru estava confuso sobre por que estavam ali. Já que esperava que eles descansassem, dada a sua fadiga anteriormente mencionada. Enquanto os escutava, a mãe de Luru estava bastante feliz, esperando que os aventureiros fossem gentis com eles e com seu filho. Os olhos de Rusty brilhavam ao observar Yumi e Gran, o que deixava Luru ciente de que Rusty e os outros, incluindo sua mãe, estavam totalmente envolvidos com os aventureiros. Um homem, que parecia ser apenas um residente comum, completava o grupo.
Ele perguntou se eles vieram para ver as ruínas nos arredores da aldeia. Segundo Yumi, ninguém sabe quando ou para que a ruína foi construída, pois ela já era muito antiga. Yumi concluiu que não há nada de especial nessas ruínas, mas ela acredita que as ruínas foram construídas por demônios ancestrais. Luru ficou surpreso ao ouvir a palavra demônio, já que era a primeira vez que ele ouvia isso naquela aldeia. Yumi conclui dizendo: essa história continua nos próximos episódios, se inscreva para ver a continuação dessa obra, até a próxima.